meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, para que a gente possa juntos resolvermos aí o volume 3, ou seja, o terceiro bimestre, estamos na terceira semana do PET. Esse material, o Plano de Ensino Tutorado, ele nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. E aí a gente mais uma vez está aqui junto para trabalhar. E a temática hoje é uma temática mais uma vez interpretativa. Vamos trabalhar com a questão de imagens. A gente tem feito muito isso nesse modo, né? E agora eu acho que a gente vai trabalhar com o Império em Caricaturas, a primeira parte. Mas antes de eu começar a trabalhar com imagens, fazemos uma leitura dessas imagens, queria convidar vocês para conhecer o projeto. Para quem ainda não conhece o projeto Escola Online, projeto onde eu estou inserido com vários outros colegas de todas as outras disciplinas, é um projeto onde a gente vem utilizando várias mídias sociais, como é o caso do nosso WhatsApp, o Twitter, o nosso Facebook, temos muita coisa boa no nosso Instagram. Às vezes você fica se perguntando, poxa, o que eu vou fazer? Aonde eu vou buscar informação? O Instagram tem muito disso. Aqui no nosso canal do YouTube, para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, deixa o seu like, isso nos ajuda bastante. É bom lembrar também que você tem várias plataformas de música, vários podcasts que ajudam. E se você de repente está com dúvida, tá galera, olha aí do lado, você está vendo? Você está vendo o Dicão? Tá vendo o Dicão, não tá? Então pega o seu leitor de QR Code, já falei QR Code, aponta que ele vai te levar direto para essa plataforma aí, ó. www.plataformaescolaonline.com.br. E é justamente nessa plataforma que você vai encontrar tudo isso mastigado. Beleza? Então toda essa informação só é possível por sua causa. Tá? Então para a gente começar a trabalhar com a ideia das caricaturas, antes de começar o que eu faço? Roda a vinheta. Bacana, né? Então podemos. Vamos lá? Então é o seguinte, galera, o que a gente vai trabalhar agora? Breve apresentação, vamos fazer rapidinho. Charge. Todo mundo aqui já viu, já se deparou com uma charge. O que é uma charge? Charge é um gênero textual que usa o desenho para fazer críticas a algum acontecimento daquela época por meio do humor. Então você falou para gênero textual, quer dizer, história e português dialogando muito bem. A palavra vem do francês charge, que significa carga ou exagero. No caso, os desenhos exageram os traços de alguém ou de algo para torná-los burlesco, cômico, que causam riso por serem muito ridículos. As charges foram criadas no começo do século XIX por desenhistas que queriam se expressar de forma original, inusitada, ou seja, fora do comum. Muito publicadas em jornais e revistas da época, faziam críticas aos políticos e aos hábitos das pessoas. Para entender uma charge, é necessário conhecer o contexto histórico em que foi feita. Porque às vezes você vê um desenho lá disforme, uma pessoa, sem que você entenda o contexto, você fica um pouco perdido. Ou seja, o que estava acontecendo naquele momento, naquela sociedade específica. No Brasil do século XIX, lembra, galera, de 1801 até 1900, principalmente durante o segundo reinado, período que a gente vai lembrar, você falou, opa, peraí, segundo reinado, é o período que me faz lembrar de Dom Pedro II, ou seja, foi alvo também de muitas charges. Foram publicados muitos jornais e principalmente revistas que usavam a charge como forma de expressão. O primeiro jornal brasileiro que publicou caricaturas como forma de sátira política foi o periódico Cabrião, de São Paulo, fundado em 1866, e que teve curta duração. Foi fechado em 1867 devido às suas críticas ao Império. Então, não sei se vocês vão lembrar de um episódio que chamou muita atenção, aquele jornal francês, o Charlie Hebdo, que os caras resolveram fazer uma charge de Maomé. E aí um grupo extremista entrou, matou vários jornalistas, gerou toda uma polêmica. Tá? Então nem todo mundo aceita muito bem isso. É o caso aí do Cabrião, que foi fechado. No Rio de Janeiro, nesse período, circularam dezenas de revistas com charges, com destaque para o Arlequim, a Vida Fluminense, o Mosquito, Semana Ilustrada,
o besouro, o mequetrefe, a comédia social, a galeria, o contemporâneo, a revista ilustrada. Então repara que, por exemplo, galera, era realmente uma temática. Inclusive tem aqui uma chargezinha que ela faz referência ao então ex-presidente Lula, só para vocês entenderem. Ah, eu estou fazendo propaganda, eu estou fazendo campanha, não, para você entender a ideia de uma figura caricata. Essa é a lógica. Mas vamos lá. Então você entendeu o que é charge? Às vezes você que desenha bem, que às vezes naquela aula fica olhando para o professor. Então, por exemplo, fazer uma charge do Charles é muito fácil. O que você faz? Você faz uma bola com barba, beleza? Se quiser fazer uma charge do Galvão, você faz uma bola, outra bola. Sacanagem, beleza? Mas é só para você entender que a ideia é realmente o quê? Falar de forma cômica da situação. Vamos? Então é o seguinte, galera, olha só. Analise as charges seguintes, criadas durante o governo de Dom Pedro II, ou seja, segundo reinado, e publicadas em jornais da época. Temos uma charge aqui, ó. Charge Carrossel Partidário. Que charge é essa, galera? Vejam aqui, onde eu tenho a figura de Dom Pedro II, tá? Onde eu tenho a figura de Dom Pedro II. Repara que eu tenho um carrossel. Vejam aqui um fato curioso. Diplomacia, beleza? Que roda essa ideia. Aí é o que eu falo, bom, mas se você olhar isso aqui, o que é? A gente tem que entender o contexto. Lembra, no segundo reinado, Dom Pedro II ele realmente vai fazer de tudo para se consolidar, ele vai demorar um pouco a aprender o jogo político. Por quê? Porque nessa época nós tínhamos basicamente dois grupos políticos, dois partidos, que eram os liberais, também chamados de progressistas ou luzidas, e os conservadores, também chamados de regressistas ou saquaremos. Então, quando Dom Pedro ele assumiu com o Brasil muito dividido. E o que ele faz? Ele teve que aprender a jogar o jogo. Então, realmente vendo que nada, tem uma história que diz o seguinte, que nada é mais liberal do que um conservador, e que no fundo todos eram farinha do mesmo saco. Então, para ficar acima do bem e do mal, Dom Pedro, que assume muito novinho, lembra do golpe da maioridade, ele vai criar algumas decisões, ele vai tomar algumas decisões. Uma foi a implantação do chamado parlamentarismo no Brasil, tá? Conhecido como parlamentarismo às avessas. Em 1847, ele vai criar um sistema parlamentar para colocar os dois partidos numa situação menor e ele se colocando acima do bem e do mal. E nós vamos lembrar também da adoção do Ministério da Conciliação. Por quê? O que o Dom Pedro fazia, galera? Você já deve ter visto que ministério é cargo de confiança. Vocês vão lembrar, por exemplo, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, que foi na época indicado ministro da Justiça. Então o que o Dom Pedro fazia? Ora ele colocava só liberal, ora colocava só conservador. E havia um cara chamado Hermeto Carneiro Leão, o Marquês do Paraná, falou: Dom Pedro, larga de ser burro, coloca os dois, um pouco de cada um, que eles realmente começam a brigar entre eles, e Vossa Senhoria fica acima do bem e do mal. Então vamos lá? Só para a gente colocar: O Rei se Diverte, charge de Faria, publicado no jornal O Mequetrefe, tá? Em 9 de janeiro de 78. Então vamos lá, galera. Transcrição da imagem. O que significa? O caricaturista desenhou Pedro II como o eixo de um carrossel do qual giram os cavalinhos. Você vai, pô, fantástico o cavalinho. A galera do Atlético aí que tá doida vendo o cavalinho lá na frente, tá? Cuidado, hein, cavalinhos. Olha o cavalo vermelho e preto do Flamengo chegando, mas deixa quieto. Na barra do vestido da dama do cavalinho, lê-se Partido Liberal. Em oposição, o homem da charge representa o Partido Conservador. Quem gira o carrossel é uma idosa, em cujo vestido está escrito diplomacia. Tal como um carrossel, os partidos políticos giravam, isso é, revezavam-se no poder ao redor de Dom Pedro II, o eixo central, e de acordo com o ritmo da diplomacia imperial, uma velha conhecida, maliciosa e espertalhona. A diplomacia se limitava a uma troca de favores e distribuição de títulos, cargos e pensões. Então o que é o cara diplomata? A gente fala assim, pô, o cara que procura fazer tudo em prol da maioria. Mas ali você faz tudo em prol de quem? Do imperador. Então aquela ideia, você cria a falsa ideia de diplomacia. Beleza? Quem é o homem representado no eixo do carrossel? Ô, gente, aqui, ó. Eu preciso falar aqui, ó, olha lá, ao eixo aqui, olha que coisa mais tranquila. E qual a sua importância no que diz respeito ao equilíbrio político da época? Então, como eu sempre coloco para vocês uma sugestão de resposta, gente,
O homem, como vemos na charge no texto, é Dom Pedro II, o imperador. E qual que é a sua importância? Era ele que falava o tal do equilíbrio diplomático entre os dois partidos da época, o Partido Liberal e o Partido Conservador, apesar que entendemos que todos são farinha do mesmo saco. Então vejam, é aquela troca de favor em troca de um benefício, de um cargo. Olha aí, gente, a origem da corrupção. Origem não, porque ela vem desde a época do descobrimento, mas a corrupção sendo retratada de forma satírica. Show de bola? Vamos lá. 2. O que essa charge revela sobre os partidos políticos durante o Segundo Reinado? Bom, como eu coloquei para vocês, olha só, galera, eu falo o seguinte, ela vai revelar uma disputa. Então, o Dom Pedro, não sei se vocês vão lembrar, eu coloquei até uma chargezinha, quando ele assumiu, tá? Ele assumiu o poder com 14 anos de idade. Beleza? Então essa charge aqui ela vai falar muito sobre a ideia do quê? Do golpe da maioridade. Então quando ele era muito novinho, isso aqui faz até na época da regência, né? Quando o pai dele saiu, ele tinha 5 anos, tá? Opa! Quando ele o quê? Quando o pai dele saiu, ele tinha 5 anos. E aí o que aconteceu? Veio a regência, então ele vai assumir com 5 ele não pôde, mas com 14 pode. Então, o que aconteceu? Essa charge vai revelar que é o seguinte, havia uma disputa, tá? Ora um liberal, ora um conservador, mas o Dom Pedro ele aprendeu a jogar o jogo. Então, eu coloquei, galera, olha, a charge revela a disputa entre esses dois partidos durante o início do Segundo Reinado, principalmente pela pouca idade, porque eu era moleque, 14 anos. Então, a galera tentou meio o seguinte, tentou se aproveitar disso. Só que com o tempo, galera, ele assume com 14, mas, gente, Dom Pedro II conseguiu a proeza de ficar 49 anos no poder. Então isso deu uma bagagem muito grande, tá? Então fala muito dessa questão da rivalidade. Show de bola? E a questão de número 3. O desenhista representa a diplomacia como quem gira o carrossel. Qual sua função no contexto do Segundo Reinado? Então, galera, olha só, vejam que ele fala de uma senhora, de uma idosa, mas muito espertalhona. Então eu coloquei para vocês o seguinte, olha lá. Quando consideramos que aquele que age com diplomacia, o que é ser diplomático? O que eu coloquei? Olha, o conceito real. É aquele que age buscando representar os interesses da nação perante a sociedade de modo pacífico e conciliador. Só que a gente vai perceber o seguinte, a imagem nos remete a um período onde, principalmente, com a consolidação do poder de Dom Pedro II, através do que eu falei um pouquinho no slide anterior, do parlamentarismo às avessas e da criação do Ministério da Conciliação, o que ele coloca? A diplomacia ela nada mais era do que não atender, gente, olha só, os interesses da nação. A quem que a diplomacia funcionava, gente? Ela funcionava como o braço de Dom Pedro II. Então ele foi um cara que foi aprendendo o jogo e ele usou muito em prol do quê? Do seu benefício. Então aquela história, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Perfeito? Eu acho que aqui ajuda você a entender um pouquinho dessa ideia. Show? Vamos lá? Então é o seguinte, olha só mais uma charge aqui. Charge balcão de negócios. Vejam vocês aí o balcão e repara uma coisa emblemática aqui. Eu acho que uma das coisas que mais chama atenção é essa imagem aqui. Ó. Mas vamos lá, tá? Vamos ver o seguinte. Pobre país. A corrupção alimenta a vaidade para dar vida ao patriotismo. É a legenda da charge de Ângelo Agostini, publicada em O Cabrião, 1867. Você fala, mas o que é isso? A galera com saco de dinheiro? O que você está comprando? Vamos lá. O que eles colocaram para a gente, povo? Transcrição da imagem. Carregando sacos de dinheiro, clientes compram medalhas e títulos de nobreza, que estão expostas na vitrine atrás do balcão. O vendedor na charge é o primeiro-ministro. Lembra aquela ideia de você colocar um cargo de confiança para o imperador ficar acima do bem e do mal, observado pelo imperador atrás dele. Tá? Então vejam vocês aqui, ó, tá? Vejam só o primeiro-ministro, o Dom Pedro, que seria o imperador. Beleza, galera? Dom Pedro II, show de bola. E aqui eu tenho a figura do índio, tá? Então vamos lá, galera, vejam vocês. Aos pés deste, um indígena, símbolo da nação brasileira. Então vejam a ideia do que é o brasileiro. Esconde o rosto entre as mãos. A charge possui a seguinte legenda: pobre país, a corrupção alimenta a vaidade para dar vida ao patriotismo. A venda de comendas, o que são isso? O que eles estão comprando ali? Títulos de nobreza, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos, feitas sobre anuências, sobre o que? O consentimento de Dom Pedro, era uma forma de manipulação política e de aumentar as receitas do governo no Segundo Reinado. Para isso,
não se obedeciam a critérios de competência, mas o interesse em se obter vantagens materiais, fato que deixa a nação, representada pelo indígena, prostrada de vergonha. Então olha que loucura, as pessoas conseguiam as coisas através da compra de favor. Você se torna nobre a partir do momento de comprar, não é porque você merece. Então olha que doideira, então você vê o índio ali como um brasileiro como envergonhado. Então galera, olha só, de acordo com o texto acima, o que eram as comendas? Gente, olha aqui, ó. O que é comenda? Isso aqui é só você transcrever, tá? E como que elas são adquiridas, gente? Gente, olha lá. Então aquela história, você comprava o título, você fala, alô, povo do quê? Falar com o Charles, viu? Aí o botafoguense podia comprar uma comenda, um título, tá? Para ver se fica bem. Mas olha só, galera, o que eram comendas? Então, gente, eu literalmente transcrevi. De acordo com o texto, as comendas eram títulos de nobreza, cargos políticos e pensões para políticos e seus filhos, que eram adquiridos através do quê? Da compra, com o consentimento do imperador, que é o pior. Então, quer dizer, as pessoas não faziam por merecer, elas pagavam. Então, o rico estava bem, o pobre estava se ferrando. Show de bola? E o seguinte, a questão de número 2. Que ideias o chargista apresenta ao desenhar o indígena atrás do balcão escondendo o rosto? Então, galera, se a gente fala do indígena como Brasil, tá? Envergonhado, moçada, eu até deixaria você colocar. Então, o que eu coloquei como sugestão? O indígena que simboliza a nação brasileira, ao ser apresentado abaixado atrás do balcão, nos deixa claro o sentimento de vergonha em relação à prática de vender comendas, ou seja, então você vende sem, por exemplo, a pessoa fez por merecer, a galera tá vendo a novela Império, o comendador, ele ganha uma comenda, né, José Alfredo, então olha só, então muita gente, você dá isso pelo merecimento, então na época você comprava. Tá igual na Idade Média, né? Você comprava títulos nobiliários. Sugiro a vocês assistirem um filme chamado O Conde de Monte Cristo. Então o que vai acontecer? Então as pessoas compravam sem simplesmente o quê? Sem merecer. Então isso deixa claro que, por exemplo, a vergonha da nação brasileira é um ato de corrupção. E aí eu coloquei, por exemplo, algumas chaves, olha só, na pandemia, quanta gente tem casos de superfaturamento em relação à vacina, a gente vê isso a todo momento, moçada. Então, infelizmente, olha lá, o senhor é corrupto? Depende do ponto de vista. Então vejam que infelizmente o Brasil conseguiu, eu falo com muito pesar, achar normal a questão da corrupção. Isso não pode, tá? Então vejam que a longo tempo, a long time, nós temos uma prática que a gente tem que diariamente brigar para acabar. Ok? Então, mais uma vez, galera, muito obrigado. A vocês aí que de repente vão fazer a prova do Enem, estão convidados mais uma vez para conhecer semanalmente, todos os dias, à tarde, aulas ao vivo, nosso projeto Enem, projeto Eu Não Erro Mais. Perfeito? Se você quiser, será um prazer ter você conosco para se preparar. E é a galera que está comigo. Mais uma vez, meu muito obrigado. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.